Nós, João, temos aqui um especialista em diamantes. Fala-nos um bocadinho do teu percurso profissional até chegar até aqui. Bem, isto começou com 19 anos, quando fui para o Sindor. Tirei o curso no Sindor. Depois de acabar o curso, comecei a trabalhar, curiosamente, aqui em Guimarães. Vim trabalhar para o Garcia Joalheiro. Trabalhei pouco tempo, 2, 3 meses, e a seguir fui logo trabalhar para o pai, para a Tegar, para o São João. E estive lá meio ano, mais ou menos. Surgiu um convite para ir para trabalhar para a África, através de uns judeus belgas, e na altura era uma oportunidade e eu aceitei. Portanto, aceitei, estive a trabalhar, fui para Djibouti, onde tive alguns anos, depois estive na Bélgica mais alguns anos, onde me especializei em diamantes. Pronto, mais tarde vim para cá, comecei a trabalhar, fundei a minha própria empresa, primeiro fazia joias, e há uns anos para cá dedico-me exclusivamente ao comércio de diamantes. Assim, muito rapidamente. Mas é algo que é a tua paixão? É aquilo. Sim, claro, é uma paixão, é uma paixão. Os diamantes é algo muito especial, não é? E são precisos muitos anos, é muito conhecimento. E não é assim, muitas vezes ouço falar pessoas de ânimo leve, de certas coisas, e dói um bocadinho, não é? Por não saberem o que estarem a falar, mas é muito interessante. E a evolução que isto tem tido é espetacular, porque é para a segurança das pessoas, essencialmente. Quando nós falamos de avaliar um diamante, quais são os critérios principais? Ora bem, nós temos o que toda a gente conhece, são designados os 4 Cs. São as 4 características principais dos diamantes, que é a cor, a pureza, o peso e a lapidação. Temos aqui uns fatores mais importantes do que outros. Por exemplo, na lapidação é muito importante, porque a lapidação é que vai fazer com que a pedra obtenha todo aquele brilho que nós gostamos de ver num diamante. As proporções, a simetria, o polimento do diamante é extremamente importante. Nós podemos ter uma pedra com uma qualidade inferior, muito bem polida, com as proporções exatas, e a pedra vai brilhar muito mais do que um diamante com características muito melhores que não esteja nas mesmas condições. Pronto, depois temos de facto na cor as pedras incolores ou mais incolores, mais brancas, as primeiras cores são as mais caras, que vêm até às cores amareladas. Nas purezas temos as pedras puras e temos as pedras até aos piquês. Tudo isso temos desde os puros, os VVS, os VS, os SIs, os piquês. Cada um determina a grandeza da inclusão da pedra. Pronto, esses são assim, de facto, os principais parâmetros para nós avaliarmos uma pedra. Depois temos algumas características secundárias, mas que também têm alguma influência no valor da pedra. Vou dar o exemplo de uma, por exemplo, para não alargar muito, pois temos muitas características secundárias, mas aí já são coisas muito técnicas e já é mais difícil estar a explicar, passar para as pessoas. Mas, por exemplo, a fluorescência. A fluorescência, que tem vários tipos, pode ser muito forte, média ou fraquinha. O que é que acontece? Beneficia em algumas pedras, em que as cores são mais baixas, se tiverem um bocadinho de fluorescência, até beneficia a pedra. Mas nas cores mais altas, nas primeiras cores, prejudica ligeiramente, porque as pessoas normalmente quando procuram uma pedra de topo, não querem com fluorescência. Pronto, e esses são assim os principais parâmetros da avaliação dos diamantes, grosso modo. Também há diamantes com cores diferenciadas, a rosa, o azul. Queres falar um pouco sobre isso Podemos e falar. se isso realmente é raro e valoriza a pedra? De facto, nós temos a escala de cor, que vai até aos amarelos, vai indo, vai ficando amarelado, branco, até ao amarelo. Chega a um ponto que passa para um amarelo mais intenso, e aí começamos a chamar as pedras de fancy. Já não entra na classificação normal da cor, são fancies. É outro mundo completamente diferente. Nos fancies nós enquadramos todas as cores, há diamantes de todas as cores, com as respectivas variantes. Nós temos amarelos com tons acastanhados, temos azuis com tons cinzentados, temos uma série de diamantes que são aí os chamados
diamantes, os fancy, e que incluímos, acima de tudo, os diamantes de investimento e aqueles que podem chegar a valores astronómicos, como os vermelhos, os rosas, os azuis. Qual foi a pedra mais valiosa que avaliaste até hoje? A pedra, não foi que eu avaliei, a pedra mais valiosa que eu estive foi em Antuérpia e foi uma pedra de 112 quilates, um amarelo. Não sei o valor, mas sei que foi a pedra que estive a ver que mais me impressionou há muitos anos. O que é que distingue o diamante das outras pedras? Ora bem, essencialmente o diamante é composto por um só composto, que é carbono puro, enquanto que as outras pedras essencialmente são compostas por vários compostos químicos. Isso é logo aí uma diferença. Depois temos a dureza. O diamante é o mineral mais duro que existe, tem 10 na escala de Mohs. As outras pedras depois vêm por aí abaixo. Safira, rubi, depois temos as esmeraldas e isso vai descendo na escala. Isso é outra das coisas que os distingue. Outra coisa muito importante o diamante tem uma capacidade de refração muito grande. Por isso é que quando bem lapidado nós conseguimos obter todo aquele brilho. Nas outras pedras não conseguimos tanto, conseguimos, mas não conseguimos todo aquele brilho que conseguimos do diamante. Outra diferença também é que os diamantes formam-se a 150, 200 km de profundidade e milhões ou bilhões de anos, enquanto que as outras pedras formam-se muito mais à superfície, não é? Muito mais à superfície. Quais são os principais produtores e o diamante é uma pedra que se encontra em qualquer parte do mundo? Ou... Não, tem sítios onde está efetivamente mais centralizado, como é o caso da África e na Rússia e no Brasil. Relativamente às pedras de cor, sabes que não, o meu conhecimento é básico, não é? Eu sou especialista em diamante. Nas pedras de cor temos depois lá os rubis, as esmeraldas da Colômbia, as safiras, mas aí já não posso ser muito preciso, já não te posso ajudar muito. Qual é o tipo de diamante que mais se vende, mais usual na parte mais utilizado na ourivesaria? Ou na joalharia, neste caso? Ora bem, depende muito das marcas, depende da produção. Há marcas que querem utilizar uns diamantes de topo, mesmo nos pequeninos, mesmo naqueles que nós vemos umas qualidades superiores, e tens outros que querem utilizar os SIs, os piquês, para ser mais barato. Dizer assim, o que é que se utiliza mais é difícil. Posso até dizer que há muito mais de baixa qualidade do que de alta qualidade. Quanto mais a qualidade do diamante, menor existe na natureza, tanto em tamanho como em pureza. É possível manipular um diamante, mesmo que sendo natural? Existe, hoje acredito que não se faça assim tanta coisa. Em tempos chegou-se a fazer muita coisa. Hoje os critérios, porque temos os laboratórios que identificam tudo, antigamente não tínhamos, não é? E faziam-se determinadas doblezas, os preenchimentos, os furos a laser. Hoje isso é tudo identificado, porque a maior parte das pedras hoje que se comercializa acima de um determinado peso são todas certificadas, não é? Qual é o significado que tem a oferecer uma peça com diamantes? Quando estás a oferecer um diamante, estás a oferecer um pedaço de história. Eh, por isso é que aproveito para falar já na diferença com os diamantes, os lab grow, os diamantes sintéticos, que é um diamante natural. São precisos milhões ou bilhões de anos para ter sido formado. Há toda uma história. Tu, quando ofereces um diamante, como por exemplo num anel de noivado, tu estás a oferecer uma parte da história. Quando estás a oferecer um diamante sintético, que no fundo é o que eles agora já nos chamam Labro, mas são sintéticos, não tens nada, é um diamante que foi produzido numa fábrica, não tem história absolutamente nenhuma. Química e fisicamente idêntico, não igual, idêntico, porque se fosse igual não se conseguia distinguir, e conseguimos nós, através de máquinas ou nos laboratórios, consegue-se distinguir um diamante natural de um diamante sintético, são idênticos, mas não têm história nenhuma, não representam nada. Essa é a minha opinião. Há quem não esteja de acordo, mas é aquilo que eu acho.
Mas achas que os diamantes de laboratório vão acabar por combater os naturais Não, ou não? os diamantes de laboratório fizeram um ciclo ascendente muito rápido, tiveram de facto um impacto muito grande na indústria dos naturais, mas o caminho é, não digo desaparecer, mas não vai fazer concorrência aos naturais. Primeiro, porque desceram muito de preço. Tudo que é produzido em massa, sem controle, não há controle sobre o preço. Ou seja, começou com um preço, diminuiu, hoje é um preço irrisório. E tem outra coisa, tu não tens valor residual numa pedra. Tu queres revender um diamante, um lab grow, um diamante sintético, não tem valor nenhum. Enquanto que um diamante tem sempre algum valor. Não tem o mesmo valor que comprei, tudo bem, mas tem sempre valor. Essa é a grande diferença. O natural traz-te sempre, tem uma parte da história. Foram milhões de anos para a natureza o produzir. Milhões. Até chegar às nossas mãos. Os outros não, são produzidos em fábricas. Mas é fácil distinguir. Eles não se consegue distinguir assim, nós não conseguimos distinguir. Conseguimos distinguir através de máquinas ou mandando para o laboratório, porque eles física e quimicamente são semelhantes. Não dizemos iguais, porque se fossem iguais não se podiam distinguir. Ninguém os podia distinguir, não é? E eles, se eles se podem distinguir é porque eles não são 100% iguais. Há diferenças e essas diferenças são detectadas. E por isso é que se consegue distinguir os naturais dos diamantes dos lab grow, que agora passaram a ser classificados a maior parte sintéticos, que no fundo é o que são diamantes sintéticos. Tanto a GIA como o HRD. O HRD vai deixar de certificar agora a partir de 1 de janeiro de 2026 e a GIA já reduziu todos os parâmetros de classificação, só diz mesmo se é mais ou menos, se é bom ou menos, já tirou todas as classificações para os diamantes sintéticos. Isso é importante, a parte da certificação. Para os diamantes sintéticos eu não vejo muita importância, porque eu não acredito que vai fazer concorrência mais aos naturais. Aliás, às vezes a De Beers, que lançou aquela marca com os diamantes sintéticos, e já fechou. Acabou por fechar, já não existe. E a tendência é descendente. Apesar daqui Portugal reagiu muito tarde, enquanto nos outros países já era boom, aqui começou a chegar muito tarde. Vai se calhar sair mais tarde, mas não vai pelo menos competir com os naturais. Natural é uma coisa e sintético é outra. Mas nos naturais, sim, é importante a parte da certificação. Nos naturais, há uns anos para cá, tudo evoluiu muito. E o rigor e as certificações. Damos um exemplo. Antigamente, há muitos anos, as pedras já tinham alguns dos parâmetros que são classificados hoje, mas não era com o mesmo rigor, não havia este rigor. Hoje não. Hoje, quando mandamos uma pedra para o GIA, por exemplo, que é o laboratório de referência, o melhor laboratório do mundo, nós sabemos, podemos confiar, que nos estão a dizer que aquilo que ali está é aquilo que está ali. Ponto. Onde é que é o GIA? O GIA é americano. É americano? É um dos principais É o principal. laboratório mundial? É o principal e é o melhor. Não tem só na América, é na América, depois tem noutros sítios. Esteve aqui na Europa, mas também fechou. Na Europa temos o HRD, temos o IGI, temos outros laboratórios mais pequenos, mas o melhor e o mais confiável é o GIA, sem dúvida. Fala um bocadinho da parte de Beers, é isso? A Sim. empresa que, de certa forma, regula o comércio mundial dos diamantes. Fala um bocadinho. Ora bem, a De Beers, tu sabes que controlou e controla durante décadas e décadas o bruto. O que é que eles fazem? Eles, no fundo, eles estipularam que entregavam certas quantidades aos chamados site holders, que existem, agora não posso precisar quantos existem neste momento, mas não são assim tantos, 20, 30, 40, 50 talvez neste momento, em que eles impunham aquelas compras, ou seja, tu és um site holder, todos os meses a devias chegar à tua beira, está aqui, isto é para si, e tu trabalhavas com isso. Prontos, com estas alterações todas que têm havido, com alterações do impacto de facto que teve dos diamantes sintéticos, da situação macroeconómica, de tudo que estamos a viver,
os diamantes têm sofrido um bocadinho com esta situação toda. A De Beers, neste momento, o que se fala é que eles querem vender a operação de diamantes. Pronto, existem dois grandes interessados neste momento, que é o Botsuana e o Estado angolano ficarem com parte. Fala-se agora, mas não sabemos o que é que vai acontecer. Mas, no fundo, eles continuam a controlar o mercado dos diamantes a nível global. Só para compreender, falaste que um diamante pode demorar milhões ou bilhões de anos a ser formado. Que tipo de características ambientais ou naturais tem que existir para que um diamante se Ora bem, forme na ele a natureza? 150 a 200 km de profundidade, como deves calcular, ele está sujeito a pressões e temperaturas brutais. E isso é que fez que ele se pudesse formar. Ou seja, é carbono que se transformou no diamante, que depois foi trazido à superfície por erupções vulcânicas. Portanto, foi a maneira que eles chegaram cá acima através de erupções vulcânicas. Ora, Então, eles aparecem na natureza em sítios onde houve essas exatamente, ditas ou arrastados erupções. pelos rios, os de aluvião que foram andando, arrastados pelos rios. É fácil identificar na natureza um diamante? Ora bem, um diamante bruto, quem conhece consegue identificá-lo bem. A maior parte das pessoas comuns, se calhar, Olhar para aquilo, é uma calcava pedra. ou dava-lhe um chute e não sabia que era um diamante, não É é? uma pedra que está aqui. Sim, Ok. uma pedra. Muito bem. Tendo em conta a tua experiência na Bolsa em Antuérpia, e que, pelos vistos, é um dos principais mercados mundiais dos diamantes, penso que ainda continua a ser, Uhum. como é que vês a evolução dos últimos anos deste mercado? Ora bem, a Bolsa em Antuérpia, antes de existir oficialmente, já existia desde o século XV de uma forma não oficial. Ela foi fundada, se não estou em erro, em 1893 e é um clube muito restrito. Ou seja, os diamantes funcionaram sempre como uma história de confiança, de credibilidade. Aliás, não é por acaso que os judeus, quando se fechavam um negócio, aperta-se a mão e diz-se Mazal. A partir daí o negócio está concluído, não é preciso mais nada, não é preciso papéis, não era preciso nada. Foi sempre na base da confiança. Primeiro, para poderes aceder, tinhas que ser membro. Não estava aberto para qualquer pessoa. Eu tive a felicidade de ir algumas vezes, não eu sendo membro, mas o meu patrão, e eu cheguei a acompanhar e algumas vezes tive presente, há muitos anos. Antigamente aquilo passava-se nas mesas de negociação, ou seja, as pessoas estavam ali, traziam as pedras, ia-se vendo, um via, outro via, discutiam o preço e tal. Hoje ainda continua a ser assim, ainda existe, só que mudou muito. Porquê? Porque a maior parte das coisas hoje, com a globalização, com a digitalização, com tudo, as pessoas observam nos portais, conseguem ver e em alguns casos depois continuam a ver fisicamente, mas consegue-se negociar hoje já muita coisa fora do ter que estar presente. Ou seja, o fluxo na Bolsa diminuiu muito. Não quer dizer que o volume não tenha diminuído. As pessoas, o fluxo, a maneira de se comprar e fazer negócios é que foi completamente alterada. Completamente alterada. Continua a ser os judeus a dominar esse mercado? Continua. E a Antuérpia continua a ser o hub principal. Apesar de hoje existirem 4 centros principais, que é Antuérpia, Dubai, Mumbai e Nova York, mas a Antuérpia continua a ser o centro. Uhum. Continua a ser o centro. Então, basicamente, A grande parte da produção de bruto continua a passar por Antuérpia. Depois dali é dado o caminho para ser lapidado, não é? Para ser lapidado, para ser vendido, para ser trabalhado. Mas lá é só o bruto, não É o bruto e o lapidam lá? lapidado. O bruto e o lapidado, Mas sim. lapidam lá? Em Também Antuérpia lapidam, também lapidam. Pedras grandes, pedras pequenas, sabes, todas as pedras pequenas já há muitos anos foi tudo transferido para a Índia, não é? A Índia é que domina todo. Aliás, a Índia hoje deve lapidar 90 e tal % de todos os diamantes. Ah, é? É. Eles é que dominam o mercado.
Mas a lapidação do diamante faz com máquinas ou ainda Faz com ou máquinas também tem a parte hoje manual? também há a parte manual, mas faz com máquinas. Hoje é tudo muito computadorizado, tudo muita tecnologia, muita tecnologia. Os cortes antigamente, só para te dar um exemplo, quando tens um diamante bruto, só havia duas maneiras de nós o conseguimos separar, ou partir, ou quebrar. Era ou clivar, que é com aquela, uma pancadinha que se dá na pedra, nas linhas de formação, e a pedra separa-se, ou era serrado, com os discos de cobre, com o próprio pó do diamante. Porque só o diamante é que consegue cortar e arriscar o próprio diamante, por ser a substância mais dura. Então era feito com discos de cobre, com pó de diamante, que ele estava ali horas e horas. Hoje não, hoje é tudo feito a laser, não é? Tudo feito a laser. Hoje as pedras são analisadas nas máquinas de 3 dimensões. Tu tens um bruto, consegues logo saber o que é que vais poder tirar daquela pedra, a optimização de todas as pedras. A tecnologia tem ajudado muito. Para além da Índia, há mais algum país que Sim, há casos, a Holanda lapida, assim, em todos os sítios se deve lapidar um bocadinho, mas com expressão. Em Israel também se lapida muito, não é? Pedras maiores, estou a falar no volume, na quantidade, principalmente naquelas pedras no mélé, nas pedras pequeninas. A Índia tem uma taxa muito grande. mas quando nós importamos para Portugal, continua a ser o mercado Antuérpia ou já vai diretamente à Índia? Não, continua a ser o mercado da Antuérpia, porque o que é que acontece? As empresas indianas todas têm escritório, ou quase todas têm escritório em Antuérpia. Porquê? Porque eles têm acordos comerciais, acordos que lhes permite fazer entrar a mercadorias, são muitas isenções, e que depois, estando no mercado europeu, é comercializado normalmente. Se tu quiseres importar diretamente da Índia, vais ter que se alfandegar, vais ter muitos problemas, então vai, centraliza em Antuérpia e depois é distribuído. Quais são neste momento os principais mercados internacionais da joalharia? Sempre foi os Estados Unidos, não é? Só os Estados Unidos representam mais de 50%. Só os Estados Unidos. De consumo? Sim, só os Estados Unidos. Os Estados Unidos é de facto e de longe o maior mercado do mundo. O resto depois não me pergunto as percentagens exatas de cada um, mas sei que os Estados Unidos é mais de metade. É brutal. Vende-se um pouco por todo o mundo, mas os Estados Sim, os Unidos Estados realmente Unidos é... é E, muito, muito. e o mercado de joalharia em Portugal, como é que tu o vês? Uma vez que tu és um player aí no mercado. O mercado da joalharia em Portugal, Portugal é um mercado muito pequenino, não é? Muito pequenino. E de facto as coisas funcionam, mas não de uma maneira muito grande. É muito mais seletivo hoje. Há muitos anos vendia-se muito mais do que se vende hoje. Temos fatores muito importantes, não é? A conjuntura económica, o preço da matéria-prima, não é? Hoje vocês devem ter debatido sobre o problema do ouro, o que está a passar, o impacto que tem no peso final de uma joia é grande. Se considerarmos um solitário com um diamante de 1 quilátaro ou 2, o peso do ouro se calhar não tem muita influência. Mas outro tipo de joalharia, o peso do ouro tem muita influência. Agora, sempre se adapta, não é? Antigamente o ouro era... Nós vivemos hoje o paradigma mudou. Tu tinhas o ouro barato e as pedras caras, hoje tens o ouro muito caro e as pedras ligeiramente mais baratas. Prontos, as pessoas adaptam-se, não é? Estou convencido que vão ter que fazer joalharia mais fina, com toques mais baixos, materiais alternativos, em alguns casos já estão a fazer, com cerâmicas, com madeiras, com incorporações de outros materiais, para que as coisas possam ficar relativamente acessíveis, não Também é? com joalharia? Como Também com diamantes? joalharia, sim. Porque tem que encontrar soluções, não é? Imagina, nós estamos a assistir a esta subida do ouro, que é por razões fundamentais, pronto, e acredita-se que ele ainda poderá subir muito mais. Como é que vai ser? Se um ouro chegar aos 150, aos 200 mil euros o quilo, é complicado para É o o que se fabrico, fala. não é? É o que se Por fala. isso é muito complicado para o fabrico, não é? O que é que vão ter que fazer? Vão ter que encontrar soluções, outras soluções, para poderem continuar a vender, porque não vai acabar, nem vai deixar de se vender. É uma transição, é uma fase e tem que se adaptar, como tudo. Agora vamos ver. É. O ouro tem características únicas e é praticamente insubstituível, não é? Bem, na joalharia, durante muito tempo, fez-se muitas joias em platina,
E a platina é muito mais barata que o ouro hoje. Só que a platina tem um problema, é muito mais difícil de ser trabalhada, não é? Tem umas características muito Muito próprias. difícil de ser trabalhada. E aquilo que se faz hoje com produções em série e tudo, é muito complicado. É muito complicado. Mas o que é que nós podemos realmente dizer a quem está a pensar em comprar uma joia? Porque é que o deve fazer e porque é que é um bom investimento comprar uma joia? Ora bem, se nós formos analisar os últimos anos, é isso que nós temos que passar para as pessoas. As pessoas dizem assim muitas vezes, eu compro uma joia, mas depois quando a vou vender não me dou nada por ela. É mentira, porque dou-lhe sempre alguma coisa por ela. Agora, se nós compararmos pessoas que compraram ouro há 10 e há 20 anos atrás, que o vão vender hoje, têm uma agradável surpresa, não é? Muitas nem sequer pensavam que lá tinham tanto valor. Por isso, numa perspectiva de longo prazo sempre, nós não podemos chamar um investimento puro, porque não é uma coisa que tu vais usar, mas tens um valor intrínseco sempre muito superior a qualquer outra coisa. Compras um carro, sais do stand, perdes uma porcentagem, passado 3 anos ou 4, vês o que vale. Compras uma roupa, não vale. A joia fica-te sempre com um valor intrínseco muito superior a todas as outras coisas. Sim, basta nós pensar que o ouro há 20 anos estava a cerca pouco mais de 10 euros a grama, não é? Eu, quando comecei, lembro-me do ouro estar eram 6,80 € ou 6,70 Que já €. era uma fortuna Pronto, nessa altura. 6 euros. Hoje estamos a falar de 115, 120 mil. Em que ano é, em que ano é Opá, que- não me lembro agora, foi em 95, por aí. não é? 95. Por isso Mas estava por aí. estamos mais ou menos 7, vamos pôr a 7, mas pronto, mais ou menos. Estamos a falar de Pronto, quem tivesse ouro dessa altura, efetivamente, 1 kg de ouro de 7 mil euros hoje, ele valer 110 mil, é fazer contas. mas o que eu acho que é importante também que as pessoas pensem é, como disseste e muito bem, investir não é investir e vou ter lucro amanhã, mas a longo prazo, e é isso que está a acontecer, não é? Quem comprou ouro há 20 anos, uma peça que lhe custou, sei lá, 200 euros, hoje pode valer 600, 700 Ou mais, muito ou mais, claro, mais, muito mais. porque efetivamente houve uma valorização. Portanto, E usou. e usou. Agora, qual foi a outra coisa que tu usaste e que valorizou? Pá, um carro antigo, Costuma dizer que não há ouro colega de usado, há ouro, coleção, não é? que valorizou muito, mas Não há ouro usado, há ouro. é ouro. Ouro é ouro, não Ouro deixa é de ser. ouro. É o tal valor intrínseco. Exatamente. E realmente é assim, com esta explicação que de certa forma partilhaste connosco da parte dos diamantes sintéticos, que hoje está um bocado na moda, não é? Eu também falo um bocadinho porque eu só acredito e só comercializo diamantes naturais. E tenho essa perspectiva. A perspectiva que os lab grows, hoje em alguns sítios já obrigatoriamente chamados de sintéticos, porque não passam de sintéticos, é o valor histórico. Nós quando oferecemos alguma coisa a alguém, imagina, um anel de noivado. Tu vais pedir uma pessoa em casamento e vai-lhe, muita gente o faz, mas está-lhe a dar, a oferecer um pedaço de nada. Um pedaço de nada. Não significa absolutamente nada. Não tem história. E um diamante natural tem história. Foram milhões ou bilhões de anos até serem formados, a serem transformados, até chegarem àquela pedra que a pessoa vai usar no dedo. E nunca mais acaba essa É pedra. o sentimento, é um pedaço de história que está ali. Agora, há quem queira e há quem não queira. São opções. E é uma pedra que nunca mais acaba, não é? Nunca mais acaba. Aquilo é eterno. Nunca mais acaba. Portanto, é o amor eterno. É um amor eterno. Ok, muito bem. João, muito obrigado por Eu é que por esta agradeço. partilha. Realmente acho que ficamos todos muito mais elucidados dos benefícios e das vantagens das pedras, dos diamantes e todo o significado que isso tem. E também percebermos que realmente uma pedra não se forma de um dia para o outro e daí o valor que tem, porque demora muitos milhões de anos a ser formados na natureza. E a raridade, não é? E, A raridade. e são No raros. fundo, é a raridade. Tem umas muito mais raras que outras, porque temos. Por isso é que tens diamantes muito, muito caros e diamantes muito mais baratos. Os muito, muito caros são as cores excepcionais, o tamanho, quanto maior for, mais raro vai ser, e as purezas, quanto mais puro for, mais raro vai ser e mais vai valer.
Por isso é que existe esta classificação para se poder distinguir o valor das pedras. Muito bem. Obrigado pela tua partilha, Eu é que agradeço. pela tua Obrigado, Joaquim. experiência e disponibilidade também para partilhar esta informação connosco, que acredito que vai ser muito útil a quem ouvir esta conversa. Pronto. E obrigado também aqui ao Mosteiro por disponibilizar aqui este espaço, que agora faz parte do Grupo Pestana. E pronto, e muito obrigado. Tá, eu agradeço. Obrigado.